Estamos no mês de conscientização do autismo, é o Abril Azul. O tema ganha destaque e passa a ser discutido com clareza, junto à sociedade civil. E esse é o assunto do estúdio deste sábado no Jornal da Clube. Acompanhe. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região, formando opinião, em Ribeirão Preto conosco está a neuropsicóloga Jaqueline Diniz, em São Carlos o professor de educação especial Carlos Samuel Rossi e em Franca o presidente da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Assir Matos Gomes. Nós estamos justamente, pessoal, no abril, que é o mês dedicado à conscientização do autismo. Então, gostaria que a Jaqueline já começasse aqui por Ribeirão, explicando para quem está em casa o que é, de fato, o autismo. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Olá, pessoal que está em casa. É um prazer estar aqui dividindo esse conhecimento com a comunidade. Eu começaria explicando o transtorno do espectro autista como um funcionamento atípico dessa máquina incrível chamada cérebro. E o que é um funcionamento atípico? É tudo aquilo que é diferente do típico, do comum. Por que transtorno, por que espectro e não só autismo? O termo transtorno, ele é utilizado para a gente falar sobre todas as condições que agregam um prejuízo no funcionamento do sujeito. Então, tudo aquilo que começa com as iniciais do transtorno, como o transtorno de déficit de atenção, transtorno de espectro autista, agregam para o sujeito um impacto no seu funcionamento. Por que espectro? O termo espectro ele se refere a um amplo guarda-chuva de possibilidades que existem dentro da manifestação do comportamento autista. É importante a gente relatar que o autismo ele é uma condição neurodivergente e ele acontece devido ao desenvolvimento neurológico da criança desde a vida intrauterina. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, quem tem o transtorno do espectro autista é uma condição, acompanha o sujeito durante toda a sua vida. Jaqueline, não é um diagnóstico fácil de se fazer, a gente sabe disso, né? Às vezes o diagnóstico fechado, digamos assim, ele pode até demorar um tempo, né? É verdade. O processo do diagnóstico do transtorno do espectro autista é ideal que ele comece cada vez mais cedo e hoje, graças à ciência, graças à pesquisa, nós temos um movimento da ciência de debruçar-se a desenvolver instrumentos de avaliação que conseguem detectar os comportamentos do autismo já logo nos anos iniciais da criança, como, por exemplo, no primeiro atraso de aquisição da linguagem da criança, no primeiro atraso do desenvolvimento motor da criança ou na dificuldade de alimentação. Esses sintomas já são gatilhos para que o pediatra do postinho de saúde possa fazer o encaminhamento correto e todo o guarda-chuva que acomete a equipe que faz parte do diagnóstico deve estar nessa equipe o médico, de preferência um neuropediatra. O neuropediatra ele é um médico especialista em neurologia infantil. Junto com isso, o neuropsicólogo, que é o psicólogo especialista no entendimento do funcionamento cerebral. E ele vai fazer uma avaliação completa e essa avaliação ela já pode começar desde os 2 anos iniciais da vida da criança. Deixa eu ir a São Carlos agora falar com o professor de educação especial Carlos Samuel Rossi. Professor, como é que o senhor analisa na atual conjuntura a educação que é ofertada no país às pessoas com transtorno do espectro autista e como isso tem que ser tratado no ambiente escolar? Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. A nossa estrutura hoje no Brasil em relação à educação é uma questão que ainda temos muito que avançar, né? Nós temos uma estrutura que muitas vezes ela tem ainda as barreiras arquitetônicas, ela tem barreiras atitudinais, né? E faltam mais preparo para os professores, falta mais apoio para os professores em relação às múltiplas deficiências, né? Em especial o autismo, que é o que nós mais temos de alunos matriculados dentro das escolas, né? Então, o que eu penso é que
através da minha experiência dentro da escola como professor de educação especial, ainda há muito que avançar, há muito que aprender em relação a isso. Os professores têm muitas dúvidas ainda, o meu trabalho é direcionado muito com os professores, eu tenho feito esse trabalho com eles o tempo todo em relação a entendermos a complexidade de como esse aluno aprende, qual que é o tempo desse aluno, né? Então, o que eu penso é que nós, enquanto educação, principalmente a educação pública, a rede também particular, né, que eu tenho contato, a gente precisa avançar muito em relação a isso. Sem dúvida. Vamos à Franca agora. Lá está o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Assir Matos Gomes, a quem eu já agradeço pela presença também. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho os direitos que as pessoas com autismo têm e até as suas famílias, embasadas sempre aí na nossa atual legislação. Muito bem-vindo aqui, doutor Assir. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente aqui na TV Clube, em todo o sistema. É extremamente importante falar sobre esse assunto. A pessoa hoje com o transtorno do espectro autista, né, graças à lei Berenice Piana, já está reconhecida como pessoa com deficiência. E aí, logo depois dessa lei, nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, hoje nós temos no Brasil leis que garantem a todas as pessoas com deficiência inúmeros direitos. A gente poderia dizer assim, toda pessoa com deficiência, pelo simples fato de ser pessoa, tem os mesmos direitos das outras pessoas, mas as leis, elas vão dar um algo a mais, por reconhecer que essas pessoas com deficiências têm algumas limitações ou algumas necessidades, ou por estar diante de algumas barreiras, né? Então as leis vieram para garantir algum tratamento diferenciado, como por exemplo, um pai que tem um filho autista, ele pode ter uma redução de trabalho. Pode comprar um carro com isenção de impostos. Pode também e tem o direito de estudar numa escola regular sem que isso tenha qualquer custo a mais. Olha que interessante que nós temos um grande avanço, é que deve ser prioritário o sistema de saúde em reconhecer o espectro autista e logo de imediato fornecer todo o tratamento, não só o tratamento médico, mas também o tratamento hospitalar, o tratamento nutricional, ou seja, uma criança tão logo seja reconhecida que ela tem o transtorno do espectro autista, pela legislação ela tem que ter toda a preparação, todo o envolvimento para que isso não seja mais um agravante para ela. Então, se a gente pode pensar hoje em dizer que não é a pessoa que é deficiente, e sim os lugares onde essa pessoa está deficiente. É o sistema de saúde que é deficiente, é o sistema escolar que é deficiente, é o sistema de transporte que é deficiente. Então, com as leis, nós mudamos o olhar. Ao invés de ficar focado na deficiência, nós passamos a olhar não a pessoa, mas os lugares que não são capazes e aptos para atender essa pessoa que tem uma condição, uma necessidade diferenciada. E aí nós temos uma vários de direitos. Citei alguns, mas olha que interessante, né? Na questão do autista, muitos, dependendo do nível ou do espectro, né, você não consegue identificar. Então hoje você tem uma carteira de identificação, você tem dentro da Lei Brasileira de Inclusão aquele cordão de girassol, e para o autista você tem um cordão específico que é aquele quebra-cabeça multicolorido, né? Tudo para já identificar que por meio de um simples cordão, aquela pessoa exige um cuidado especializado. Então nós temos uma legislação extremamente vanguardista, protagonista, mas que ainda falta implementação efetiva. Voltar a falar aqui em Ribeirão Preto com a Jaqueline Diniz, neuropsicóloga. Jaqueline, com toda a sua experiência nesta área, na sua visão, né, quais os principais avanços dos últimos anos quando a gente fala do transtorno do espectro autista? Eu frisaria o avanço nos direitos da pessoa com o espectro autista, e eu acho que é importante pontuar, pela minha visão de psicóloga e que atua no processo de diagnóstico e de intervenção do autismo e também de inclusão dentro da sala de aula,
Eu sinto que há 3 grandes avanços que foram significativos para a história da pessoa, da família e para a inclusão dessas pessoas, inserção na nossa sociedade. Eu começaria pelo diagnóstico. O avanço científico que nós tivemos para melhorar o nosso processo de diagnóstico, torná-lo cada vez mais precoce, mais assertivo, a formação dos médicos, a formação dos profissionais. Hoje nós temos no processo acadêmico um olhar dedicado a preparar profissionais e entregá-los para o mercado de trabalho, sejam profissionais da área da educação ou da saúde, mais preparados para lidar com o autismo. Então, desde o diagnóstico até esse preparo do profissional que vai lidar com a pessoa autista na sociedade, seja na área da saúde, seja na área da educação ou na área da inserção social. E, claro, as conquistas de direitos e legislação das pessoas. Eu também pontuaria o tratamento. Nós tivemos muitos avanços nos tratamentos. Eu diria que, principalmente, a análise do comportamento aplicada, a ABA, muito conhecida, ela é uma ciência que tem sido cada vez mais estudada e mais aprimorada e informada para a nossa comunidade, que ela deve ser usada no tratamento. Eu diria também que profissionais como a nutrição, a farmacologia, também se encaixam nesse avanço que está dentro do tratamento da pessoa. E muito importante a gente não esquecer a questão da informação da sociedade, né? Nós estarmos aqui hoje falando sobre isso, existir um mês de abril que a gente levanta a bandeira do autismo, levar informação para as pessoas, eu considero isso um grande e significativo avanço. Deixa eu ir agora novamente a São Carlos, falar com o professor de Educação Especial, Carlos Samuel Rossi. Carlos, você está aí na frente da área educacional, então ninguém melhor para responder essa próxima pergunta aqui para a gente. Nós mostramos recentemente aqui no jornal que um jovem, parabéns a ele e a família, devem estar nos assistindo também, passou em medicina na USP aqui de Ribeirão Preto, ele é autista, tem 18 anos, e aí a família demonstrou uma preocupação. Por que dessa preocupação? É o primeiro caso de diagnóstico realmente fechado de autismo lá na USP. Mas a USP diz que vai estar preparada para recebê-lo. Mas a família sempre fica com essa preocupação, né? Se realmente os docentes, a diretoria das instituições vão estar preparadas para lidar com o caso de autismo. Bom, em relação a essa questão, é muito comum mesmo os pais estarem preocupados, a instituição muitas vezes estarem preocupados. Sempre dentro da minha prática, dentro da escola, eu tenho recebido muitos pais, muitas pessoas, né, que demonstram preocupações, porque a princípio, né, um diagnóstico, o laudo, ele assusta, né? Mas esse trabalho, né, de pensar, assim como já foi falado aqui com os nossos colegas que estão participando, é muito importante a gente pensar primeiramente que a gente está falando dessa pessoa, desse indivíduo que se constitui uma pessoa, que tem um nome, né? A gente não pode pensar que o diagnóstico ele tem que se sobrepor àquela essência que a pessoa é, né? Eu converso muito com os pais sobre isso, para tranquilizá-los em relação a isso, porque apesar de muitas vezes a gente não ter uma estrutura adequada, né? A gente sempre tem esse trabalho humano dentro das instituições, né? Acredito que dentro do ensino superior não seja diferente. Eu tenho vínculo atualmente, inclusive, com a universidade ainda, porque essas questões elas são importantes, a gente sempre trabalhando, né, para a gente ir reduzindo cada vez mais e de fato extinguir esse comportamento, né, da sociedade de capacitismo mesmo, né, de que a pessoa não tem como que eu vou fazer agora com essa pessoa, como que ela vai aprender? Não, a gente tem que levar em consideração que, primeiramente, ainda mais quando a gente pensa numa pessoa de 18 anos como esse rapaz, a gente está falando de uma pessoa que pode responder por si, né? E é importante que ela seja acolhida, que tenha esse diálogo com ela, para que ela também exteriorize aquelas questões que são mais importantes pontualizar, para que ele também se sinta acolhido, para que ele se sinta ali dentro da instituição como uma pessoa que também está se profissionalizando.
É isso, deixa eu voltar a falar lá em Franca com o presidente da OAB, doutor Assir Matos Gomes. Doutor, o senhor falou aí, né, que tem toda uma legislação que ampara a pessoa autista, também as suas famílias, mas infelizmente hoje a gente ainda vê muito preconceito, muita discriminação e vale sempre a gente lembrar que tudo isso é crime também, né, doutor? Sem dúvida, né? A própria legislação, a partir do momento que reconheceu essas mudanças, veja, nós saímos de um sistema, antigamente, de total exclusão da pessoa com deficiência. As famílias que tinham pessoas com deficiência escondiam, não mostravam. Depois nós passamos por um sistema de integração. E hoje a gente tem que falar que o sistema é de inclusão. Inclusão é diferente de tudo isso. A pessoa com deficiência ela tem que estar realmente inserida na sociedade e ser protagonista da sua própria vida. Veja, há crimes. Veja, e os crimes cometidos contra a pessoa com deficiência são majorados ou penalizados com maior gravor. Ou seja, eu posso ter uma lesão corporal, mas se essa lesão corporal for contra uma pessoa com deficiência, a sanção vai ser muito maior. Eu posso ter um abandono de um filho, um abandono material ou intelectual, mas se esse filho for uma pessoa com deficiência, também vai ser punido com mais rigor. Veja, uma escola que se recusa a matricular um aluno porque ele é pessoa com deficiência, também vai ter, sob a possibilidade, além do crime, de sofrer multas e sanções administrativas. Ou seja, nós temos os crimes comuns, né, já previsto contra todas e qualquer pessoa, mas quando a gente tem uma pessoa com deficiência, a legislação, além de alguns crimes específicos, também cuidou para majorar essa repressão. E eu queria deixar um detalhe aqui, que muito mais do que o crime, talvez o mais importante é que a gente faça uma conscientização, porque nem sempre é simples. Você pega e nós estamos na questão da escola, quando você chega e recepciona um aluno com espectro autista, a escola não sabe ainda como proceder, que prova eu vou fazer, como é que eu vou avaliar, eu faço com tempo estendido, eu faço com uma situação, então acho que nós temos que avançar no sentido de que precisamos ver a situação específica, verificar se ali tem um dolo, se aquela escola ou se aquela empresa não está contratando de uma forma dolosa, porque não quer realmente uma pessoa com deficiência, ou se ela tem uma dificuldade ainda de compreensão desses novos tempos. Não é fácil você colocar, veja, a lei garante a toda pessoa com deficiência o direito ao trabalho, mas pensa numa empresa, como é que ela recebe também uma pessoa com deficiência que também ela não sabe como lidar, a empresa também não está preparada. Então, se a gente vai só para a punição, a gente corre um risco de não fazer a verdadeira inclusão. Mas também não podemos deixar de que aquelas empresas ou aquelas pessoas que violam os direitos das pessoas com deficiência também não sejam punidas, ainda que sejam punidas de forma criminal. Participaram do Jornal da Clube deste sábado em Ribeirão Preto, a neuropsicóloga Jaqueline Diniz. Em São Carlos, conosco, o professor de Educação Especial Carlos Samuel Rossi. E em Franca, o presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Assir Matos Gomes. A todos vocês, o meu muito obrigado.